Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu preciso que vocês dobrem atenção na palavra que eu estou uma leitura aqui. É uma palavra muito forte, irmão. Eu creio que o Senhor vai falar contigo nessa palavra. Lucas 13, versículo número 10, está escrito assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa da sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente. Ele disse: mulher, você está livre da sua doença. Impondo-lhe as mãos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Irmãos, olha que interessante. Glória a Deus por essa palavra. Sabe o que eu acho interessante nessa palavra? Eu preciso que você dobre a sua atenção nessa palavra, irmão. Escuta só. A palavra do Senhor diz, em Lucas 13:10, que no dia de sábado, Jesus ele estava ensinando na sinagoga. Percebe que Jesus é o pregador. Jesus está ensinando. A palavra do Senhor afirma que no momento que Jesus está ensinando, tinha uma mulher na sinagoga que estava encurvada. Havia 18 anos, por um espírito de enfermidade. Então perceba um detalhe. Se a mulher está encurvada, ela está olhando para Jesus ou está olhando para o chão? Ela está olhando para o chão, para a terra. Por que o demônio fez aquela mulher se encurvar? Por que ele colocou aquela mulher na posição encurvada? Sabe por quê, irmão? Sabe por que o inimigo encurvou aquela mulher? Porque percebe, se ela está dentro da sinagoga, ela está encurvada, ela não está olhando para Jesus. Jesus estava ensinando, estava pregando, mas a mulher está encurvada dentro da sinagoga, ela está olhando para o chão e não para Jesus. Por isso que o inimigo encurvou ela, para ela não olhar para Jesus. Irmão, 18 anos que a mulher estava encurvada, e Jesus está pregando, mas a mulher está olhando para onde? Para o chão, está olhando para a terra. Por que o inimigo colocou essa mulher justamente nessa posição? Filho, o que adianta estar dentro da sinagoga, mas não olhar para Jesus? O que adianta estar no culto, mas seu foco não ser Jesus? Essa mulher estava assim, dentro da sinagoga, mas olhando para o chão. 18 anos, a Bíblia afirma que um espírito de enfermidade encurvou ela. Então percebe, por que o diabo encurvou ela? Para ela olhar para onde? Para o solo, olhar para a terra e não para Jesus. Por que o inimigo não queria que aquela mulher olhasse para Jesus? Porque Jesus disse o quê? Em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Então percebe que ninguém chegou ao Pai senão por Jesus. O próprio Jesus falou: eu e o Pai somos um. Então percebe que a mulher está olhando para o chão e não para Jesus. Filho, tudo que o inimigo quer é ver você assim olhando para a terra e não para Jesus. Filho, o inimigo não está preocupado se você não estiver focado em Jesus. Por quê? Porque Jesus é a salvação, irmão. Só que escuta isso aqui. Só que a mulher está dentro da sinagoga olhando para onde? Para o chão. O que adianta estar no culto, estar na igreja, mas não seu foco não ser Deus, não ser Jesus de fato? O que adianta, filho? Tem gente assim na igreja, está na igreja, mas não quer saber de Jesus. Olha a mulher, estava dentro da sinagoga, 18 anos, mas olhando para o chão. Filho, você acha que o diabo quer tirar você da igreja? Você está enganado. Ele só não quer que você foque em Jesus. Eita, Jesus, vou repetir. Você acha que o inimigo quer tirar você da igreja? Ele não quer tirar você da igreja. Ele só não quer que você olhe para Jesus, irmão. Tem gente assim, está na igreja, mas não está olhando para Jesus. O que adianta, filho, estar dentro da sinagoga, mas não está focado em Jesus? Por que o inimigo encurvou essa mulher? Olha o que Paulo disse em Colossenses 3. Olha o que está escrito em Colossenses. Olha o que Paulo escreveu. Presta atenção, irmão. Você dá glória a Deus. Olha que negócio interessante. Olha o que Paulo vai escrever em Colossenses 3. Paulo vai dizer assim, para a gente pensar nas coisas do alto. Olha o que Paulo diz. Colossenses capítulo número 3. É muito forte. Olha que tremendo isso aqui, irmão. Palavra forte. Colossenses 3, Paulo escreveu assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha seus pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Espera aí, o que Paulo escreveu em Colossenses? Para a gente manter os pensamentos aonde? No alto, e não nas coisas aqui de baixo. Mas a mulher está focada na onde? Aqui embaixo. Quem foi que curvou ela? O inimigo. Então por que o inimigo curvou ela? Para ela olhar aqui embaixo. A Bíblia não manda você focar aqui embaixo. A Bíblia manda você focar nas coisas de cima. Eita glória, por quê? Porque as coisas aqui de baixo vai passar. A Bíblia diz que o mundo e sua cobiça passará. Por que o inimigo está focando a mulher aqui embaixo? Porque aqui embaixo tudo é passageiro. Eita Jesus, aleluia, glória a Deus. Escuta isso aqui, oh glória. Escuta, olha que tremendo.
Paulo escreveu o quê? Para a gente olhar para as coisas do alto e não das coisas aqui de baixo. Por quê, irmão? Porque a gente é do alto. Quem é do alto não tem que pensar nas coisas aqui de baixo, irmão. Aqui embaixo é passageiro. A palavra do Senhor diz: o mundo e sua cobiça passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então perceba um detalhe. A mulher está encurvada, olhando aqui para baixo. Filho, o inimigo quer você focar aqui, na terra. Ele não quer você focar nas coisas de Deus. Filho, enquanto você está focado aqui embaixo, o diabo está de boa. Eita, eu vou falar, Jesus. Por que, irmão? Porque aqui embaixo é tudo passageiro. Você está aqui de passagem, filho. Qualquer momento você pode fechar os olhos. E aí, para onde sua alma vai? Para onde vai o teu espírito? Sabe o que a Bíblia diz? Que após a morte, segue-se o juízo. Filho, quando você morre, você vai guardar o juízo final, filho. E que juízo é esse? Quando todas as nações vai se comparecer diante do trono para ser julgado por Jesus. Porque o próprio Jesus disse: o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Só que escuta isso aqui. Eu vou voltar para a passagem lá para mim não me perder. Escuta isso aqui. Olha que negócio tremendo. Percebe que Jesus, ele estava ensinando. E tinha uma mulher ali, 18 anos, encurvada. Por que o inimigo colocou ela para baixo? Sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você foque nas coisas do alto. O salmista, do Salmo 121, disse o quê? Eleva os meus olhos para os montes e direi: de onde me virá o socorro? Você acha que o inimigo queria encurvar aquela mulher para cima? De modo nenhum. Se ele colocasse ela com a cabeça para cima, ela ia pensar em quem? Em Deus. Porque o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes. Então percebe, montes se fala de alto. O salmista falou: eleva os meus olhos para os montes e direi: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então percebe que o inimigo não queria que essa mulher olhasse para cima. Porque se ela olhasse para cima, ela ia se lembrar de quem? De Deus. Ele colocou ela para onde? Para baixo. Eita, Jesus, irmão. Enquanto você estiver focado aqui embaixo, tudo que o inimigo quer é isso aí, ó. Você aqui embaixo, focado aqui embaixo, não nas coisas do alto. Só que perceba um detalhe. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele vai ver aquela mulher dentro da sinagoga encurvada. Ele vai chamar ela à frente. Quando ela vem na frente, Jesus fala assim: mulher, você está livre dessa enfermidade. Acabou o sofrimento daquela mulher. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele vai colocar a mão nela e ela vai se endireitar. Quando ela se endireita, a palavra do Senhor diz que ela começa a louvar a Deus. Oh glória, aleluia. Você quer ver uma coisa? A maior raiva do diabo era que Jesus libertava. A maior raiva do diabo, sabe o que é a maior raiva do diabo, irmão? Percebe que o diabo aprisionava, Jesus vinha e libertava. Você quer ver uma coisa? Lembra de Marcos 5? Tinha um homem dominado por uma legião de demônios. Quem foi lá libertar aquele homem? Jesus. Nessa passagem de Lucas 13, a mulher estava presa, 18 anos na mão do inimigo. Quem foi libertar aquela mulher? Jesus. O que a Bíblia fala sobre Jesus? Que Jesus foi manifestado para desfazer toda a obra do maligno. A maior raiva do adversário é que Jesus libertava quem ele aprisionava. Filho, a gente como pregador da palavra, nós temos que pregar a palavra, porque a palavra de Deus liberta. A maior raiva do inimigo, filho, é a gente pregando para uma pessoa que está presa, porque a palavra de Deus liberta uma pessoa. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é verdade, irmão. Prega a palavra. Eita glória, aleluia, Jesus. Você acha que o inimigo não tem raiva de mim? Claro que ele tem raiva, porque eu estou pregando a verdade, a palavra de Deus liberta. Eita, oh glória, aleluia, Jesus. Escuta isso aqui, olha que negócio interessante. Perceba um detalhe. A palavra do Senhor diz que quando Jesus, ele endireita aquela mulher vai louvar a Deus. Por que ela só louva a Deus quando ela está endireitada? Enquanto ela está encurvada, ela não louva. Por quê? Porque ela está torta, está encurvada. Mas quando ela se endireita, ela começa a louvar. Então percebe que para louvar a Deus, tem que ter retidão com Ele. Filho, eu vou repetir isso aqui. Por que a mulher só louva a Deus quando Jesus endireita ela? Porque Deus não aceita coisas tortas, filho. Não adianta querer louvar a Deus estando torto. Para louvar a Deus, filho, tem que ter retidão. Pode perceber, filho, as coisas de Deus é reto, irmão. Os caminhos do Senhor é reto. Escuta isso aqui, percebe que a mulher só vai louvar quando ela se endireita. Para louvar a Deus, tem que tomar vergonha na cara e se endireitar. Eita, eu vou falar, Jesus. Tá glória, aleluia. Percebe que a mulher, ela só vai louvar a Deus quando ela se endireita. Sabe o que Deus está dizendo para você? Quando você se endireitar, você vai ter dignidade de me louvar. Se endireita primeiro, filho. Você acha que Deus aceita ver você torto dentro da casa? A mulher estava torta dentro da casa. Quem foi que endireitou ela? Foi Jesus. Porque Deus não aceita, filho, você de qualquer maneira na presença. Você acha que Deus aceita? Deus não aceita, filho. Tem gente todo torto querendo falar de Deus. Primeiro se endireita, rapaz. Eita, eu vou falar, Jesus. Tem gente que fuma, fala palavrão e quer falar de Deus. Deus é santo, filho. Eu vou falar, Jesus. Tá glória. Aleluia, Deus. Olha que interessante.
Sabe o que eu acho interessante nessa palavra, irmão? Percebe um detalhe, eu vou finalizar. Percebe que essa mulher, ela estava com um espírito de enfermidade, 18 anos. Então percebe um detalhe, se ela está doente, está enferma, por que o inimigo também encurva ela? Irmão, se ela está doente, talvez aquela mulher aí perdeu a esperança dela. Porque 18 anos, filho, que ela estava enferma. Então ela vai olhar para onde? Para o chão. E a gente está assim, irmão. Sem esperança nenhuma. Só que escuta só. Só que a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele vem, chama ela e liberta aquela mulher. Jesus fala assim: mulher, você está livre dessa doença. E colocou as mãos sobre ela. Imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse: há 6 dias que você deve trabalhar. Venha para ser curado neste dia, não no sábado. Jesus fala assim: os fariseus, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado um bom jumento para dar de beber? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha preso 18 anos, não devia, no dia de sábado, ser libertada por aquilo que prendia? Olha o que Jesus falou para eles: espera aí, vocês estão me interrogando porque eu curei uma mulher no dia de sábado? Vocês não soltam um jumento para dar de beber, um boi? Por que eu não posso fazer para essa mulher, a quem Satanás aprisionou 18 anos? Quem foi que aprisionou aquela mulher? O inimigo, filho. 18 anos colocou ela encurvada. Só que Jesus veio e libertou. Irmão, Jesus liberta. Só Ele. Pela misericórdia, eu sei de onde Ele me tirou. Quem foi que me libertou? Foi Jesus, filho. Eu sei de onde eu saí. Olha como Deus é tremendo, irmão. Deus, por onde Jesus passava, Ele trazia transformação na vida das pessoas. Percebe? Na sinagoga Ele libertou uma mulher. Em João 5, Ele vai curar um paralítico que 38 anos estava ali, ó, paralisado. Em Marcos 10:45, Ele vai entrar em Jericó, vai dar visão a um cego. Percebe? Por onde Jesus passa, Ele trazia transformação na vida das pessoas. Então a gente, como cristão, tem que ter mudança na vida. Essa é a maior prova que você teve encontro com Jesus. Eita, eu vou repetir isso aqui que é muito forte. Percebe um detalhe: por onde Jesus passava, Ele trazia transformação na vida de pessoas. Pode perceber, em Marcos 10:45, Ele vai passar em Jericó, Ele vai curar um cego Bartimeu. Em João 5, no tanque de Betesda, Ele vai curar um paralítico que estava 38 anos sem caminhar. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo de hemorragia, tocou nele e foi curada. Olha que tremendo, por onde Jesus passa, Ele traz transformação. Se você diz que é cristão e não teve mudança, você não teve encontro com Jesus. Porque quem tem encontro com Jesus de verdade muda. Reflita nesse nome de Jesus, que Deus fale contigo nessa palavra.